Bom, pessoal, vamos retomar aqui, certo? A gente já viu o conceito de calor e de trabalho, certo? Agora a gente vai, o trabalho e energia interna, perdão, a gente terminou a aula vendo o conceito de energia interna e a primeira lei. Agora nós vamos aplicar a primeira lei para alguns sistemas simples, certo? Que ao mesmo tempo que a gente vai aplicando ela, a gente vai aprendendo e ganhando prática, certo? Só ajeitar aqui. Certo? A primeira lei, basicamente, é uma lei de conservação, que diz que o calor fornecido vai ser transformado ou em trabalho ou em energia interna, certo? Vamos fazer aqui uns exercíciozinhos para a gente praticar. Então, fica o seguinte. Bom, vamos fazer aqui um exemplo do livro. É porque o exemplo do livro é tão óbvio que vamos fazer, certo? Ele diz o seguinte, né, da página 106, que diz o seguinte: consideraremos, por exemplo, uma transformação em que uma dada massa de um gás recebe uma quantidade de calor, recebe um calor aqui, ó, certo? Que igual a 2.000 joules, certo? E realiza no processo um trabalho, então ele realizou um trabalho de 1.200 joules, certo? Calcule a variação de energia interna dessa massa gasosa, que é o ΔU. É um exemplo que, pelo amor de Deus, né? Primeiro, ele diz que calor vai ser igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Ele me deu calor, trabalho, pede a variação da energia interna, né? Aqui, matematicamente falando, é trivial, né? Então, só isola aí o ΔU que vai ser 800 joules, certo? Sem muito segredo aí de como é que resolve essa questão, certo? Mas vamos lá. É, Agora vamos supor o seguinte: descobrimos que era 800 joules de energia interna, certo? Agora vamos pensar o seguinte: porque pergunte qual é a variação, suponha que esse gás seja um gás ideal, certo? Vou dificultar um pouquinho mais a questão aqui, porque essa questão, né, criança da quinta série resolveria. Vamos lá. Porque é um gás ideal, certo? Ideal. E ele pergunta qual é a variação da temperatura desse gás ideal. Porque tem um item B aqui, qual é a variação da temperatura. Certo? Como é que você faz? Bom, a gente viu que a fórmula da energia interna era assim, né? De um gás ideal. 3 meios de nRT. Certo? Quando você está falando de variação da energia interna, essa fórmula é igual, só que muda, em vez de ser T, fica variação de T. Tudo bem? Então, para a gente calcular a variação de temperatura, né, poxa, eu aplicar essa fórmulazinha aqui. Tudo bem? Ah, só que aí que tá, né? Ele tem que dar o N, né? Eu vou dizer que existem 2 mols desse gás, certo? Então, vamos lá, usando aqui a fórmula, né? ΔU a gente achou que é 800, certo? Que fica 3 meios, vezes o N, que é 2, vezes o R, que no SI o R é 8,31, certo? Só confirmar, vai que eu estou errado, né? Apareceu esse número na minha cabeça, mas vamos confirmar aqui.
O R, isso mesmo, 8,31, certo? 8,31. E aí, agora é só isolar, né? Não tem segredo não. Vezes o ΔT, certo? Agora aqui, ó, né? Esse 2 eu posso cortar com esse 2. Faço esse 3 vezes 8,31. Depois passo dividindo, né? Como não tem muito espaço, eu vou botar aqui do lado. Vou achar que a variação de temperatura nesse sistema, eu já vou fazer o cálculo direto aqui, certo? Que é 800 dividido por 3 vezes quanto? 8,31. Dá 32 graus Celsius. Ou 32 graus, certo? Esse sistema variou 32 kelvins ou 32 graus Celsius. Mas como é variação, é a mesma coisa, tudo bem? Mas vamos deixar Kelvin para não confundir, certo? Então já acho que a variação de temperatura nesse sistema é de 32 Kelvin, certo? Mas você poderia pensar como se fosse graus Celsius, porque variação do Kelvin é a mesma coisa que variar 1 grau Celsius, certo? Então, ou seja, desse todo esse processo aqui, certo? Teve essa variação de temperatura. Se ele me desse outros dados, como pressão inicial, volume inicial, eu conseguia calcular tudo aqui, qual era a pressão final, o volume final, certo? E se ele me dissesse como aconteceu esse processo, né, dá para calcular ainda mais coisas, certo? Mas vamos ficar nesse exemplo. Vamos aplicar agora a primeira lei para várias situações que a gente conhece, certo? Aliás, vamos só fazer isso com outro exemplo. Lembra do livro também? Ele diz o seguinte: imaginaremos agora outra transformação, no qual, dada a massa de gás ideal, fornece ao meio uma quantidade de calor, então, ou seja, um gás ideal aqui, certo? Ele fornece ao meio, então, ou seja, ele perdeu calor. Lembrando que quando isso acontece, calor é negativo, vai ser menos 1.800 joules, certo? Ao mesmo tempo que recebe um trabalho, ou seja, ele realizou um trabalho de menos 300 joules, certo? E agora ele pode calcular a variação de energia interna, né? Então aqui, ó, fácil demais, né? Calor vai ser o trabalho mais variação de energia interna. Calor é menos 800, vai ser igual ao trabalho, que é menos 300. Lembrando que trabalho negativo significa dizer que você empurrou o gás, né? Ele, ou seja, o volume diminuiu, certo? Isolando aqui, já acho que no ΔU vai dar, passo para o lado de lá, né? Ficar mais menos 1.500 joules. Ou seja, a energia interna diminuiu, né? A energia interna diminui porque a temperatura diminuiu. Vamos supor que o gás tenha 3 mol. Então, posso calcular também, né, a variação de temperatura por essa formulazinha aqui, ó, NR ΔT. Então, bom, vamos calcular aqui só para a gente ver. Menos 1.500, 3 dividido por 2, vamos botar 2 mol, mesma coisa da passada. 2 vezes 8,31 vezes ΔT. E aí eu já acho que o ΔT vai ser. Vou fazer o cálculo direto aqui, né? 1.500 vai dar aproximadamente 60, né? Menos 60,17 aproximadamente. Kelvin, ou seja, ele diminuiu a temperatura, né? A passada ele aumentou
aquele valor que a gente calculou, que eu não lembro mais, e agora ele diminuiu 60 kelvins, ou 60 graus Celsius, mesma coisa. Certo? Vamos lá. Fazer mais alguns exemplos aqui. Vamos fazer o seguinte. Agora vamos ver algumas transformações, aplicar algumas transformações que a gente conheceu. Né? Vamos ver como é que funciona. Fica o seguinte, ó. Primeiro vamos ver o caso da isobárica. Isobárica. Vamos ver a primeira lei aplicada nesse caso. Certo? Então, o que acontece? Ó? Na transformação isobárica, a gente viu no começo da aula, certo? No gráfico PV, né? Que a transformação isobárica, né, ela acontece numa linha horizontal aqui. Certo? Então, pode ser mais quanto para menos. Né? Ou tanto aumentando o volume quanto diminuindo o volume. Vamos supor que vai ser aqui um determinado volume, certo? Ou uma determinada pressão. Né? Fiz aqui aumentando, mas podia ser diminuindo também. A gente viu que o trabalho, como é que a gente calcula o trabalho? O trabalho é a área, certo? Só que como é que a gente calcula a área agora? Né? Isso aqui é um retângulo. Isso aqui é um retângulo. Aqui a gente calcula base vezes altura. A base é o ΔV. A altura é exatamente a pressão. Então, o trabalho no processo isobárico vai ser P vezes ΔV. Certo? Tudo bem? O que acontece? E aqui a gente já vê, né? Se o volume aumentar, ou seja, variação positiva, trabalho positivo, aquela história que a gente viu, né? Se o volume aumenta, ΔV maior do que zero, implica em um trabalho maior do que zero. Certo? Se um ΔV menor do que zero, implica em um trabalho menor do que zero. E se o ΔV for igual a zero, não vai variação de volume, trabalho igual a zero. Né? Nesse caso, nem tem processo, certo? Perdão. Beleza, então já vimos que o trabalho a gente calcula dessa forma, certo? A variação da energia interna a gente calcula daquele mesmo jeito, certo? Daquela forma que eu botei aqui, né? A variação vai ser 3 meios de nRT, essa aqui é nR delta T. Essa fórmula a gente sempre vai usar para calcular a variação da energia interna, tudo bem? E a gente pode calcular o calor, certo? Usando aquela formulazinha que a gente viu lá no começo do curso, certo? Aquela formulazinha que a gente viu do calor sensível, né? Vai ser a massa vezes o calor específico sensível, certo? Vezes o ΔT, tudo bem? Só aqui, pessoal, tem que tomar cuidado com uma coisa. Qual é? Que esse Czinho aqui, o calor sensível, certo? Quando a gente está trabalhando com gases, né, o que acontece é que esse calor sensível, eu falei para vocês que cada material tinha o seu calor sensível, certo? Então a gente viu da água, que o da água era 1, né, 1 calorias por grama, graus Celsius ou Kelvin, certo? Então, faz, né? Sim, enfim, a gente viu de vários outros, certo? Vários outros materiais. Cada material tem o seu. Quando a gente está falando de gás, na verdade, esse calor sensível agora, certo? Ele, ele vai depender da transformação que você está trabalhando. Então, ou seja, se for uma transformação isobárica, a pressão constante, né? Vai ter um calor sensível. Se for outra transformação, a isovolumétrica, que a gente vai ver daqui a pouco, vai ter outro calor sensível. Então, agora a gente coloca um pezinho para dizer o seguinte, que é o calor sensível, certo? Quando a pressão for constante, tudo bem? Porque se for só tipo de transformação, esse aqui já é outro valor, tudo bem? Esse calor sensível, certo? Então, vamos lá. A gente pode usar essa forma, certo? Só que comumente a gente não, quando a gente está trabalhando com gás, a gente não trabalha em termos de massa, a gente trabalha em números de mols. Então, eu posso transformar
a massa em número de mols, né, usando aquela fórmula, né? Não sei se vocês lembram, o N vai ser M sobre a massa molar. Ou seja, a massa vai ser N vezes a massa molar. Certo? Substituindo aqui, ó, vai ficar N vezes a massa molar, vezes o calor sensível, vezes o ΔT. Certo? E aí, ó, quando eu multiplico esses dois aqui, eu vou chamar isso aqui do calor sensível molar. Tudo bem? Calor sensível molar. E é essa forma que eu vou passar a usar. Certo? Quando a gente trabalha com gases, a gente passa a trabalhar o calor usando essa forma. Tudo bem? E aí a gente tem essa relaçãozinha, né? A gente tem essa relação entre o calor, certo? Variação de energia, e trabalho. Tudo bem? Lembrando que você ainda pode relacionar elas com a primeira lei. A primeira lei sempre é válida. Tudo bem? Que diz o quê? O calor vai ser igual ao trabalho mais a variação de energia. Certo? Sempre é válido. Tudo bem? Essas três aqui, né? Essa aqui também sempre é válida para o gás ideal. Essa aqui não, essa aqui só é válida para a transformação isobárica. E essa aqui também só é válida para a transformação isobárica. Certo? Tudo bem? A fórmula do calor, certo? Na verdade, essa fórmula aqui da primeira lei, ela é mais útil sempre para calcular o calor. Tudo bem? Nesse caso, não, porque nesse caso a gente já pode calcular de outra forma. Mas alguns processos mais gerais, essa fórmula é a que a gente usa para calcular o calor. Tudo bem? Vamos só fazer aqui um exemplo, certo? Um exemplo. Que é o exemplo do livro, né? Da página, deixa eu ver aqui, 109. Ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, 5 mols, vamos fazer o exemplo aqui do lado, eu vou usar aqui esse gráfico, certo? 5 mols, você já me deu N, 5 mols, certo? De um gás perfeito, sofre uma expansão isobárica, ou seja, tem um processo desse, ilustrado pelo diagrama V versus T ao lado. Ele vai botar aqui um gráfico de V versus T, volume contra o tempo, dessa forma aqui, ó. Pá. Aqui é 400 e aqui é 300. Aqui o tempo em segundo e aqui o volume em litros. Volume inicial 10, volume final 20. Pronto. Sabendo que o R é 8,3, ele pede para a gente usar 8,3 joule por mol Kelvin, certo? Constante universal dos gases perfeitos, determine a pressão do gás. Pronto, vamos lá. Fica o seguinte, você pode perguntar, professor, no item A a pressão, vamos fazer item por item, porque como não tem espaço, então vamos fazer no item por item aqui, certo? Então, falou assim, professor, mas você falou que na transformação isobárica, o gráfico não é uma linha horizontal, aqui a linha está subindo, né? Mas tem que tomar cuidado com uma coisa, o gráfico é uma linha horizontal, certo? No diagrama, V contra P, certo? Ou seja, a pressão como função do volume. Aqui ele pegou o volume e botou como função do tempo, certo? Então, ou seja, esse gráfico aqui não é esse mesmo gráfico. Se eu fosse desenhar esse gráfico para esse cara aqui, como é que seria, né? Vamos desenhar, ó. O volume final é 20, então esse cara é 20, certo? O volume inicial é 10, esse cara é 10, certo? E a pressão é um valor aqui que, inclusive, ele quer que a gente determine no item A, certo? Que é o que a gente vai determinar. Tudo bem? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos determinar a pressão. Como é que a gente determina a pressão? Né? Oh, perdão, pessoal. Que não é T de segundo, não, aqui é T de temperatura, certo, pessoal? Perdão, aqui é temperatura em Kelvin, certo? Então ele pede para a gente determinar a pressão agora. Como é que ele determina a pressão?
certo? Então fica o seguinte, se eu olhar para esse ponto aqui, o que que eu tenho? Eu tenho o valor do volume e o valor da, da temperatura. Então, eu posso determinar a pressão usando que PV é igual a nRT. Sempre aquela história, né? Se você tem duas dessas variáveis, a terceira você consegue determinar por essa equação. Ou você tem três, né? Temos três aqui. Se eu olhar para esse ponto, vou dizer que a pressão no ponto um vezes o volume no ponto um vai ser igual a número de mols vezes a temperatura no ponto um. O número de mols ele me deu 5. O volume no ponto um é 10 e a temperatura no ponto um 300. Então, posso só substituir para achar minha pressão, certo? Mas assim, professor, não poderia usar esse ponto 2, não? Poderia. Na verdade, dá o mesmo resultado, né? Você pode usar tanto um quanto dois, vai dar exatamente o mesmo resultado, certo? Vamos lá, então, só um detalhe: a temperatura está em Kelvin, certo? Ele me deu o R do SI, né? Mas o volume está em litro, não está no SI. Aí você tem duas opções: ou você converte tudo para o SI, ou converte tudo para as unidades convencionais. Eu vou usar tudo no SI, né? Porque quando a gente estiver falando de energia, aí fica mais fácil usando tudo no SI, já que não dá para usar as convencionais. Então vamos lá, vai ser o P. O volume de litro para transformar para metro cúbico, você multiplica por 10 a menos 3. Então vai ser os 10 litros vezes 10 a menos 3 para eu transformar para metro cúbico. Vai ser igual a N vezes o R no SI, que é 8,3, vezes a temperatura 1, que é 300. Certo? Como eu não tenho muito espaço, vou fazer aqui curtinho, né? Vou fazer aqui rapidinho, vai ficar 5 vezes 8,3 vezes 300. É isso aqui dividido por 10 a menos 2, né? Pronto, a pressão vai dar exatamente 1,245 vezes 10 elevado a 6 Pascal, certo? Só para a gente ter uma ideia dessa pressão, é 1,0, vou transformar aqui para TM, é uma pressão altíssima, né? Vão ser cerca de uns 12 ATM por aí, certo? Uns 12 ATM. Mas vamos lá. Beleza, achamos a pressão, então já achamos que isso aqui, ó, essa pressão aqui, que o gás fica constante, é exatamente 1,245 vezes 10 a sexta, certo? Aqui em Pascal, tudo bem? No item B, ele pede o seguinte, no item B, ele pede o trabalho realizado pelo gás sobre o meio no processo. No item B, ele pede trabalho, né? Então, o trabalho, como é que a gente vai calcular? Formulazinha que a gente viu, né? No caso da transformação isobárica, vai ser P delta V. Então, o trabalho vai ser a pressão, certo? Que dá 1, pressão 1,245 vezes 10 elevado a sexta, vezes a variação de volume, né? A variação de volume, ó, esse ΔV aqui também vai ser 10, né? Litros vezes 10 a menos 3, né? Para transformar para metro cúbico. 10 vezes 10 a menos 3. E sendo que teve um acréscimo, né? É positivo, né? A pressão aumentou, por um aumentou. Então pronto, então o trabalho aqui, ó, posso calcular da seguinte forma. Vai ser isso aqui, só que isso aqui é 10 vezes 2,
né? Vai ficar 1,245 vezes 10 elevado a quarta joule, certo? Só verificar uma coisa, pessoal, estou achando que eu errei aqui no cálculo dessa pressão, né? Vou fazer aqui rapidinho. P vezes V igual a NRT, né? O meu N é 5 vezes 8,3 vezes 300 dividido por 1 mais menos 2. Não, não errei não, é esse mesmo. Tá certo. Certo? Ah, eu quero ver se eu corrigir, porque eu anotei o gráfico errado, certo? Que não é 300, aqui é 200. Perdão, certo, pessoal? Aqui é 200. Tudo bem? Então, na realidade, repetindo aquele cálculo lá, certo? Que vai dar 8,3, 8,3 vezes a quinta, aqui vai dar 8,3 vezes 10 a quinta, então aqui é 8,3 vezes 10 a terceira. Pronto, é isso, né? Certo? Agora, vamos fazer aqui o item C. No item C, ele pede o seguinte: vamos determinar a variação de temperatura sofrida. Quer dizer, no item C ele pede da, a variação da energia interna, né? Então, a variação da energia interna, como é que a gente calcula? A variação da energia interna vai ser, só ajeitar aqui, 3 meios de NR delta T. Então, a variação da energia interna vai ser 3 meios, o N é 5, o R 8,3. A variação da temperatura vai ser 400, que é a final, menos 200, que é a inicial. Tudo bem? Deixa eu ver se está dando para ver aqui direitinho. Que é um 200, certo, pessoal? Isso está meio claro. Bom, não escureceu. 400 menos 200. Certo? Bom, aqui também, basicamente, é só calcular, né? Não tem muito segredo, não. Vamos calcular aqui. 3 vezes 5 vezes 8,3 vezes 200 dividido por 2. Então, vai dar 12.000 variação interna. 12.450 joules. Essa aqui foi a variação interna. Ou 1,245 vezes 10 a quarta. A gente vai fazer daqui a pouco. Certo? No item D, ele quer a quantidade de calor que o gás trocou no ambiente. Quantidade de calor, falei para vocês, você pode fazer assim, ó. Formulazinha que vai ser o número de mols vezes o calor específico molar, calor sensível molar, vezes ΔT, certo? Só que nesse caso aqui ele precisa ter dado para a gente o calor específico molar. Como ele não deu, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o calor da primeira lei, que vai dizer que é o trabalho mais variação de energia interna. Então, o trabalho nós calculamos, o trabalho deu exatamente 8,3 vezes o 10 a terceira, e a energia interna a gente acabou de calcular, né? A energia interna tinha dado
1, 2, 4, 5, 0. 12.450, certo? E aí, ó, quero só somar, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, para ficar com a mesma potência, eu vou botar uma vírgula aqui, que vai ficar 10 a terceiro. Agora, somando esse com esse, vai ficar o quê? 20,75 vezes 10 a terceira. Então, eu posso andar uma casa aqui, ó, que é 2,75 vezes 10 a quarta. Então, esse aqui é a quantidade de calor, certo? Para deixar a notação científica. E aí, por último, a gente chega no item E. No item E, ele pede, vou fazer aqui, no item E, agora ele vai pedir exatamente, né, o calor molar do gás à pressão constante. Ele quer exatamente aquele CP, né? Aí agora sim eu vou usar essa equação. Essa equação eu não podia usar no item B, porque eu não conhecia esse cara. Na verdade, é uma variável que ele pede para a gente. Agora que ele quer isso aqui, eu posso usar essa equação, né? Porque agora eu tenho um calor, tenho um N, tenho um ΔT. Então, vamos lá. O calor vai ser 2,075 vezes 10 a quarta. Vai ser igual. Aqui vai ficar tudo apertadinho, né? Número de mol 5 vezes o CP vezes a variação de temperatura, que é 200. Então, CP, resolvendo aqui, vai ser isso dividido por 5 vezes 200 dá 1.000, né? 1.000 é 10 a terceira. Vai ficar 1,075 vezes 10 elevado a 1. Então, ou seja, o CP vai ser 20,75 Joule por mol Kelvin, né? Que é a unidade do calor sensível molar. Certo? Bom, basicamente é isso. Bom, as questões são apenas variações de como você aplica a fórmula, né? Basicamente, a gente tem muito segredo. O importante é que a gente entenda o conceito, né? Que ela é uma transformação gasosa, que o calor que você fornece, ou ele vai se transformar em trabalho, ou em energia interna, certo? E aí você pode calcular a quantidade de trabalho, energia interna, dependendo da transformação gasosa que ele sofreu. Tudo bem? Vamos lá, agora vamos ver mais outro exemplo, né? Se agora for uma transformação isovolumétrica. Isovolumétrica. O que é uma transformação isovolumétrica? Como o nome já está dizendo, o volume ele é constante, certo? O volume ele é constante. Lá naquele gráfico do P contra V, vocês lembram, volume constante vai ser uma reta, né? Vertical, certo? Todos os pontos têm esse volume constante aqui, certo? Ele sai, por exemplo, aqui numa pressão P1 e vai para uma pressão P2, vamos dizer, certo? E agora vamos calcular todas aquelas grandezas nessa transformação gasosa, né? O primeiro trabalho. O trabalho aqui vai ser a área abaixo do gráfico, sendo que o gráfico é uma linha vertical para cima. Então, a área aqui seria o quê? Seria só essa linha aqui, né? Sendo que essa linha tem área zero. Tudo bem? Então, ou seja, o trabalho na transformação isométrica é exatamente zero, né? Então, sabe que o trabalho depende de transformação para transformação. Enquanto que no anterior a gente disse que o trabalho era P delta V, certo? Agora, o trabalho é simplesmente igual a zero, sempre. Toda transformação volumétrica, o trabalho realizado é zero. Que é aquela história, né? O gás nem foi empurrado, nem ninguém empurrou o gás. O volume sempre ficou constante, certo? E aí, e aí, a variação de energia, a gente sempre calcula daquele jeito, delta U vai ser 3,5, se for um gás ideal, né? GNR delta T, mas geralmente a gente só trabalha com gás ideal mesmo, certo? E o calor trocado, certo? Calor trocado agora, eu posso também usar a formulazinha do calor sensível, CV delta T, só que eu vou fazer um processo parecido que eu fiz no anterior, né?
Vou deixar isso aqui em termos de mol. Primeiro, isso aqui eu coloco um V para dizer que é o calor sensível a volume constante, certo? E aí, quando eu trocar esse N por V, vai ficar um Czão, que a gente chama de calor molar, calor sensível molar a volume constante. Tudo bem? E o que a gente vai calcular dessa forma. Tudo bem? Esses três aqui, ó. E mais um detalhe, né? A primeira lei sempre é válida, ou seja, o calor vai ser igual ao trabalho mais a variação de energia. Sendo que como o trabalho é zero, o que acontece aqui? Então, numa transformação isovolumétrica, todo o calor recebido é convertido para energia interna. Então, todo o calor recebido vai ser usado para aumentar a temperatura. Não vai ter nenhuma realização de trabalho. Tá ok? Na verdade, é por isso que em sólidos a gente pode usar essa formulazinha, né? Porque em sólidos, praticamente o sólido não realiza trabalho. O volume dele, toda transformação no sólido ou líquido, praticamente são transformações isovolumétricas, né? O volume praticamente não muda. A gente viu que muda um pouco. Tem aquela dilatação térmica, certo? Que dependendo da situação, a gente tem que levar em conta para as coisas não começarem a racharem, uma coisa não se chocar com a outra. Mas do ponto de vista de máquinas térmicas, o volume que aumenta de sólidos e líquidos é muito pouco. Então, ou seja, praticamente sólidos e líquidos, a transformação que eles sofrem sempre são isovolumétricas, certo? Vamos lá, vamos resolver aqui uma questãozinha. É o seguinte. Ele fala o seguinte: a temperatura de 4 mols de um gás ideal eleva-se de 100K para 600K. Então, vamos lá. Primeiro mols. Então, 4 mols. Certo? Ele diz que a temperatura inicial era de 400K. E aí ela vai se elevar para uma temperatura de 600 Kelvin. Certo? No aquecimento, no aquecimento isobárico. Peraí, como é que eu quero a questão do isovolumétrico? Bom, deixa aqui. Isovolumétrico, certo? Ou seja, vamos supor que aqui seja volume constante. Então, é um aquecimento isovolumétrico. Né? Ou seja, o gás está preso e você está só esquentando ele. Certo? Então, aqui no item A, ele pede o seguinte: primeiro, qual é a variação da energia interna? Certo? Vamos fazer isso aqui logo. Né? Variação da energia interna. Vai ser o número de mols, 4, vezes o R, que é 8,3, vezes a variação de temperatura, que é 600 menos 400. Certo? Então, vamos calcular aqui logo a variação da energia interna. 4 vezes 8,3 vezes 200, que dá 6.640 joules, certo? Essa aqui é a variação de energia interna, ok? No item B, ele pede o seguinte: qual é o calor, quantidade de calor que esse gás recebeu? Aqui fica fácil, né? Pela primeira lei, né? Lembrando, a primeira lei é trabalho mais variação de energia interna, sendo que o trabalho é igual a zero, então o calor vai ser igual à variação de energia interna. Então, o calor vai ser esses mesmos 6.640 joules, certo? Não tem muito segredo, né? E no item C, ele pede exatamente quanto é o CV, certo? O calor molar a volume constante. Tudo bem? Então, calor molar a volume constante,
A gente pode fazer da seguinte forma, a gente vai usar que Q igual a N CV delta T. Certo? Então, Q, 6.640, certo? A gente vai apagar exatamente para não perder esse número. Vai ser igual ao N, que é 5, vezes o CV que eu quero saber, vezes 200. Certo? Aí já acho que o meu CV vai ser 6,64 Joule por mol Kelvin. Certo? Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no WhatsApp. Certo? Vamos lá, esse aqui é o item C, também errei aqui, que é o item C. Certo? Vamos lá. Esse CV e esse CP, certo, pessoal? Existe uma relação entre eles. Né? Existe uma relação entre eles. Essa relação entre eles é exatamente, a gente chama da relação de Mayer, certo? Você pode, né? Você pode ir deduzindo, né? Eu não vou fazer aqui a dedução, porque é um processo meio chato, mas se você tiver dúvida, eu posso fazer depois, né? Você pode achar a relação que o CP menos o CV é igual à constante universal dos gases, certo? De onde é que eles tiraram isso? Você pode pegar simplesmente um processo a volume constante, certo? Vou pegar aqui assim, no gráfico de V contra P. Você pega dois processos, um a volume constante, certo? E outro a pressão constante. E outra a pressão constante, né? Temos aqui esse processo chamado processo A, processo B, certo? Então, esse a volume constante, você vai poder dizer que o calor vai ser igual a NCV delta T. A pressão constante, você pode dizer que o calor vai ser NCP delta T. Certo? E vamos supor que eles saiam do mesmo ponto, ou seja, eles vão ter a mesma temperatura, e vão terminar no mesmo ponto. O que significa dizer? Eles terminam na mesma isotérmica. Certo? Quando você faz isso, né? Então, ou seja, o delta T de um é igual ao delta T do outro, você consegue achar essa relação, né? Na verdade, já que eu comecei a deduzir, vamos terminar. Né? Fica o seguinte. Como a variação de temperatura é a mesma, eu posso dizer que a variação do U de um é igual à variação U do outro, certo? Variação de energia interna. Sendo que a variação de energia interna, vamos lembrar aqui, ó, calor, vamos chamar aqui vou chamar de A e B, aliás, que é do processo A e do processo B. O calor do processo A vai ser igual ao trabalho do processo A mais o ΔU do processo A. Mas o processo A é o isovolumétrico, então aqui dá zero. Então, simplesmente o ΔU do processo A vai ser igual ao calor do processo A. Vamos para o processo B. O calor do processo B vai ser o trabalho do processo B, certo? Sendo que o trabalho do processo B eu posso escrever como sendo pressão vezes a variação do volume, certo? Mais a variação da energia interna do processo B. Então, já acho que a variação da energia interna do processo B vai ser o calor do processo B menos P delta V, certo? Agora eu vou igualar o calor de A com isso aqui, certo? Calor de A, certo? Que é o delta UA, né? Ó, descobri que o delta U é igual ao delta UB. Então, delta UA é só o calor de A. Delta UB é o calor de B menos P delta V, certo? Depois você só faz assim, ó, você diz que P delta V é igual a NR delta T, né? Vem da lei de Clapeyron, certo? A lei dos estados dos gases. Substituindo tudo, você vai achar exatamente isso aqui, certo? Vou terminar que não tem mais espaço, né? Mas
você consegue achar essa relação entre o CP e CV, né? É interessante que aí eles não são independentes, né? Você determinou um, automaticamente você determina o outro para um gás ideal, certo? Então você não precisa calcular os dois. Você calcula um, depois dessa formulazinha, você já acha o outro automaticamente, tá bem? Só para a gente finalizar aqui a aula de hoje, vamos ver a transformação isotérmica, certo? Isotérmica. E aí o restante da parte termodinâmica, achei que ia terminar hoje, mas faltou foi muito tempo, né? A gente ainda precisa de mais umas 2 aulas para ver toda a parte da termodinâmica que falta. Ou seja, vamos terminar na próxima semana só, certo? Então, só para a gente terminar a aula de hoje, vamos ver a parte de transformação isotérmica, né? Vamos ver esse processo todinho para o caso de uma isotérmica. Na transformação isotérmica, que é a transformação em que a temperatura ela é constante. Tudo bem? Vamos lá. Então, na transformação isotérmica, o que foi que a gente viu? Que no gráfico de P contra V, como é que é o gráfico? É um negócio assim, né? Ele sai aqui, vou botar assim, saiu desse ponto 1, foi até um ponto 2, seguindo lá aquela hipérbole, né, que eu falei para vocês. Tudo bem? Então, ou seja, ele sai aqui de um volume V1, um volume V2, né? Uma temperatura T2 e aqui é a temperatura T1. Certo? Nesse caso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, é que o, o trabalho a gente calcula, né? Calculando essa áreazinha aqui, ó. Eu vou levar essa área. Fala assim, professor, qual é a forma de calcular essa área? Bom, não tem uma forma lá da geometria também que a gente possa usar. Certo? Não existe a forma da geometria que a gente possa usar para calcular essa área. Né? Então, as questões não vou nem cobrar, nem se preocupe que as questões não vou cobrar isso aí. Certo? A variação de energia interna, a gente calcula do mesmo jeito, 3 meios de N, R, delta T. Só que aí tem um detalhe, né? Não é um processo isotérmico. Então, se é um processo isotérmico, a temperatura final é igual à inicial. Deixa aqui que eu botei um T2 e um P1. É P2 e P1, certo? A temperatura final, T2, é igual à temperatura inicial T1. Por quê? Porque eles estão sobre essa mesma hipérbole aqui. Certo? Significa dizer que a variação é igual a zero, que significa dizer que a variação de temperatura é zero, a variação de energia interna também vai ser zero, certo? No processo isotérmico. Tudo bem? E o calor, né? Se eu lembrar lá que o calor é a variação da energia interna mais o trabalho, só que a variação da energia interna é zero, então eu vou achar que o meu calor é igual ao trabalho, ou seja, que é igual a essa área aí percorrida. Tudo bem? Ou seja, num processo isotérmico, né? Toda a energia que você fornece ao gás, ele realiza trabalho. Então, se você esquentou de algum jeito, aquele gás vai empurrar alguma coisa, né? Vai gerar trabalho. Se você resfriou aquele gás vai ser comprimido, vai receber trabalho. Tudo bem? Vamos fazer aqui uma questão, só para finalizar a aula. Sendo que assim, como eu falei, né, nesse caso é até mais fácil ainda, que não tem nem como ele pedir muita coisa. Certo? Questão do livro, né, da página 113, que diz o seguinte: certa massa de um gás perfeito troca com meio 100 calorias. Um calor de 100 calorias. Certo? Troca com meio 100 calorias na forma de calor. Sendo uma caloria igual a 4,18 joules. Aí ele pergunta no item A: o trabalho trocado entre o gás e o meio expressa em joule, se sua transformação é uma expansão
isotérmica. Ele quer o trabalho, certo? Que é fácil demais, né? Trabalho é igual ao calor do transformação isotérmica, que a gente viu. Então, o trabalho vai ser 100 calorias. O único problema é que ele quer em joule. De calorias para joule, eu multiplico por 4,18. Então, é só multiplicar isso, certo? Então, na verdade, vai ficar 418 joules, né? Daqui para cá, multiplico por 4,18. Ok? Então, não tem nem muito segredo aqui, não. Vamos para o item B. O trabalho, o trabalho trocado entre o gás e o meio, expresso em joule, se sua transformação é uma compressão isotérmica. Se agora é uma compressão, o que vai acontecer? O volume do gás vai diminuir. Então, ao invés de ser um processo assim, esse processo nessa direção aqui, o volume aumentando, vai ser um processo nessa direção, o volume diminuindo. E lembra, o volume aumentando, trabalho maior do que zero. O volume diminuindo, trabalho é menor do que zero. Então, trabalho é a mesma coisa, só que agora ele é menor do que zero. Certo? No item C, ele pede a avaliação do eixo interno nos itens A e B. Então, aqui é tudo zero, né? Porque tudo é isotérmico, certo? Então, é tudo zero. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Hoje vamos ficar por aqui, certo? Hoje vamos ficar por aqui. E aí, na próxima aula, a gente retoma, né? Vamos ver mais duas transformações gasosas, que é a adiabática e a transformação cíclica, né? São transformações importantes para as máquinas térmicas. Como eu falei, todo esse estudo, a gente estuda isso para quê? Para estudar máquina térmica, certo? Tá pensando, ah, professor, por que eu quero saber dessas besteiras aí? Tudo é para entender da máquina térmica, tudo bem? Tudo é só para isso. E aí, a gente vai ver ainda a transformação adiabática, a adiabática, depois a cíclica, e aí a gente começa nosso estudo de máquinas térmicas. Vamos ver a segunda lei da termodinâmica, entropia e tudo mais, certo? Qualquer dúvida, pode perguntar lá no WhatsApp ou no Google Classroom, certo? Então, desejo aí um bom dia, bons estudos para todo mundo, certo? Qualquer dúvida, podem procurar. Tchau.